Bom, semana passada nós fizemos uma introdução falando sobre a questão das ideologias desse mundo. E eu acho que deu para entender, espero, que nós chegamos no momento que nós estamos por meio de ciclos, né, que eu comentei na semana passada, ciclos que mostram a nossa queda e a interferência divina. E eu tentei mostrar aqui que o iluminismo que dá ideia, né, que dá vazão, que dá origem a tantas coisas que nós convivemos hoje sem saber, muitas das vezes, tem origem lá atrás, no Jardim do Éden. Eu repeti inúmeras vezes semana passada. Foi assim que Deus disse. E essa questão fez com que Eva, né, parasse para pensar, racionalizar em cima daquilo que Deus havia dito. E eu vou resumir assim, de repente você não ouviu a pregação da semana passada, eu vou resumir assim em 1 minuto o que eu falei na semana passada. E se você não entendeu a mensagem da semana passada, eu espero que você entenda agora. O iluminismo, ele começa trazendo o sentido do pensamento, da razão, certo? A ideia é, nós não precisamos aceitar tudo, nós precisamos de coisas concretas. Essa é a ideia do iluminismo na sua origem. E então eles vão para a ciência e para o pensamento científico, atrás da razão, buscando a razão, a causa, o porquê daquela situação, daquela circunstância. E eles concluem que nem tudo pode ser provado cientificamente. E aí entra o relativismo. Aí entra o relativismo, porque eles dizem, bom, então, já que é assim, pode haver várias verdades. Rebeca, coloca aí para mim o meu slide, por favor. Não precisa botar a picture, não. Pode tapar tudo assim, que fica bonito. Deixa eu ver aqui. Você vai ter um relativismo que é chamado de relativismo filosófico, tá? Que é esse que as pessoas pensam que pode ser ou não ser, farei ou não farei, né? Será que é? Essa coisa que está no pensamento, né? Onde você diz, não, isso pode ser relativo, não precisa ser exatamente assim. Vou te dar uma ideia do que seria isso. Próxima, por favor. Isso, você tem essa imagem, ela é usada exatamente para isso, né? Para justificar a questão do relativismo, né? Que um vai dizer é 6, outro vai dizer é 9. E aí, quem está certo? E eu vou deixar essa pergunta para você. Quem é que está certo? O moço que diz que é 6 ou o moço que diz que é 9? E talvez você vai pensar, é relativo, você vai me responder isso, mas Bia, isso é relativo. Porque, afinal de contas, o cara que está do lado de cá, para mim, né, gente, ele está vendo 9, porque é um 9. E o que está do lado de lá, ele está vendo um 6. Então, a gente entende o quê? Que depende do ponto de vista. Depende do ângulo que ele está vendo. Depende como é que chama? Perspectiva. Depende da perspectiva que ele está olhando. E é aí que mora a raiz do problema. É aí, nessa ideia de ponto de vista, de perspectiva. É aí que a nossa ideia, né, no campo filosófico da coisa, a nossa ideia precisa estar ajustada. Porque se eu estiver do lado do 9 e aquilo for um 6, eu vou asseverar em cima de uma mentira. E se eu estiver do lado do 6 e asseverar que aquilo é um 9, eu vou estar do lado de uma mentira. Como é que eu vou saber se isso é um 6 ou se isso é um 9? Sob a perspectiva da verdade absoluta. A verdade absoluta, ela vai revelar se isso é um 6 ou se isso é um 9. Então, a ideia
da solução para o relativismo tão, né, como é que eu vou dizer, colocado, tão enraizado em nós, tão, né, difundido no nosso pensamento, nas nossas ideias, e está exatamente no fato de chamar o autor. Chamar o autor. Quem foi que escreveu esse número no chão? Quem foi que criou? Chama o autor. Você vai chamar o autor e ele vai te dizer, não, eu desenhei um 6. Ou eu escrevi um 9. E a partir do autor, você tem uma resposta de uma verdade que é absoluta. O problema é que nós não damos voz ao autor. Nós não buscamos a resposta, a verdade absoluta. Esse é o problema. Então, nós permanecemos nesse relativismo, achando que o nosso ponto de vista é o ponto de vista correto, porque passa pela tua experiência. Eu acho até legal, eu sempre comento isso, né? Que o Senhor, em sua graça, em sua bondade, Ele nos deu 4 evangelhos. Ele nos deu 4 evangelhos, justamente para que nós tivéssemos a visão ampla e não relativista. E não relativa. Nós não temos a visão de Mateus, nós não temos a visão de Marcos, nós não temos a visão de Lucas, nós não temos a visão de João. Nós temos a visão que o Espírito Santo compõe a partir desses 4 autores, e ela é a verdade absoluta. Então, quando nós nos deparamos com o Senhor Jesus andando sobre a terra, nós precisamos olhar o todo, e não a perspectiva de A, de B, de C. Por quê? Porque é necessário que nós nos aproximemos do autor. E como se isso fosse pouco, né? Nós temos 4 evangelhos. No final das contas, o Senhor Jesus ainda nos envia o Espírito Santo para que nós tenhamos plena certeza, plena convicção, plena fé na obra do Senhor Jesus. No seu sacrifício, no seu amor, na sua graça, para que nós tenhamos plena convicção e possamos caminhar firmes, com certeza absoluta de que aquilo que nós temos vivido nele é pleno, é completo. Então, o iluminismo traz essa ideia de você precisa pensar, você não precisa aceitar tudo sem pensar, sem racionalizar. E então, eles concluem que isso não é possível, porque a ciência é incapaz de provar todas as coisas. E naquela época, menos ainda. Hoje, a ciência está bem avançada. Então, eles concluíram o quê? Que pode ser relativo. Ah, não, pode ser essa verdade, mas pode ser essa. E nós entramos para dentro desse escopo. No meio da história, nascemos nós, aparecemos nós. Bom, no próximo slide aí, você vai ver a definição de relativismo. E está escrito assim, relativismo nada mais é do que a negação da existência de uma verdade absoluta. Foi assim que Deus disse? Ou uma verdade única, exclusiva. Jesus veio mesmo, mas ele era Deus, 100% Deus, 100% homem? Ele realmente ressuscitou? Será que Deus realmente ama o homem? Será? Pode ser, mas pode não ser. Como é que eu vou saber se é verdade? Como é que eu vou saber se isso é real? Pela fé. E é exatamente isso que o iluminismo, o relativismo, o secularismo, pluralismo, sincretismo religioso, materialismo, todos esses ismos da vida querem matar. Eles querem matar a sua fé. A partir dessa razão, desse iluminismo que vai dizer assim, olha, você não tem que aceitar tudo que te foi passado. A ideia, desde sempre, é que existe uma metanarrativa
Pode deixar, Rebeca, não tem problema não. Existe uma metanarrativa. O que a metanarrativa é? É a meta que a narrativa quer alcançar. O que ela quer passar, qual é a mensagem, qual é o ensino, qual é a proposta que ele quer passar, que o narrador quer passar com aquela narrativa. É a metanarrativa. A metanarrativa da Bíblia é: existe salvação em Cristo Jesus. Deus te ama. Você pode voltar a comungar com Ele pela fé. Essa é a metanarrativa das Sagradas Escrituras. A metanarrativa do mundo, do Deus desse século é: Deus te aborrece, Ele te abandonou nesse mundo. É isso que Ele quer que você pense. E Ele vai fazer você pensar isso trazendo dúvidas. Deus não é quem você pensa que Ele é, quem Ele te disse ser. Então, Ele nega uma verdade que é absoluta. Uma verdade que é absoluta. Deus é amor. Deus é luz. Yahvé é salvação. Yahvé é Senhor. Yahvé é libertação. Jesus. E ele nega isso. Então, ele nega essa verdade absoluta. Ele não é nada disso. Ele não é quem ele diz ser. Mas ele não afirma isso. Ele questiona você. Será que ele é? Você tem certeza que ele é? Então, aí no slide continua aparecendo. Os relativistas acreditam que haja uma verdade que pode ser conhecida, mas nunca de forma absoluta. A verdade é sempre relativa, dependente da perspectiva, dependente da educação, da sociedade e do ponto de vista. Pode tirar, Rebeca, por favor. Depende de como você foi ensinado, depende de como você foi educado, depende do que você passou. E nós temos visto muito essa questão da ideologia de gênero, né, por causa do julgamento que vai acontecer no dia 11 de novembro. E assistindo aquele programa do Lacombe, o professor que está ali, eu acho que ele é professor, é quem faz o vídeo do Terça Livre, pelo menos foi passado no Terça Livre, não sei se a autoria é do Terça Livre, mas ele conta a história de uma criança, de uma família, cujo filho perdeu a sua genitália, por algum acidente, por alguma razão, acabou perdendo a sua genitália. E o médico falou, bom, essa é a minha chance de mostrar que a ideologia de gênero pode ser real, é verdadeira. E o que ele fez? Ele chamou a família e disse para os pais, né? Chamou os pais e disse, olha, pega essa criança, vista como menina, eduque como menina, faça como menina, tudo como menina, porque ele perdeu a genitália. Então, ele não vai nem sentir falta se você criar como menino, porque, afinal de contas, a verdade é relativa. É de acordo com a educação, é de acordo com a sociedade, é de acordo com a experiência que você obtém, recebe da vida, né? E a família fez isso, pegou esse menino e cuidou dele como menina, no aspecto de estarem fazendo o melhor para aquela criança. Poxa, tinha passado por um trauma, perdeu a genitália, mas ok, se é tudo construção, não é biológico, não é científico, não é verdade absoluta, então a gente pode criar uma menina, mesmo tendo nascido menino. E aí, esse menino cresce dentro dessa ideia e ele não consegue se aceitar porque ele não se vê daquela forma. Ele não consegue viver assim. E para eu encurtar aqui a história, o final disso é suicídio. O menino acaba se matando. Depois de idade já, né, mais velho, ele acaba se matando, porque ele não consegue viver daquele jeito. Porque, no final das contas, não há construção. O que existe é ciência. Macho e fêmea, homem e mulher. O que existe é verdade absoluta da criação divina, aquilo que Deus disse desde o princípio. Façamos o homem, façamos a mulher, façamos. A essência de Deus, verdade absoluta, e tudo que Ele cria é perfeito. Mas essa ideia do relativismo faz com que a gente entre nessa proposta de construir coisas em cima de hipóteses, em cima de suposições. E aí a gente parte para um outro tipo de relativismo. Por quê? Porque
Se eu posso criar alguém dentro desse aspecto, né? Vou continuar aqui nessa ideia porque foi o exemplo que eu dei, mas eu posso trazer outros. Dentro desse aspecto do gênero, então, é possível haver casamento entre pessoas do mesmo sexo. E a gente entra no relativismo moral, que foi o que eu perguntei aqui na semana passada. É possível, é correto, é justo, né, que possa se fazer um aborto diante da circunstância de um estupro? É correto, é justo que um divórcio seja aceitável? É o relativismo moral. E aí eu vou te perguntar, é justo, é certo, é moralmente aceitável? A gente não tem direito de interferir numa tribo que é canibal, por exemplo, que come seres humanos? Em uma determinada tribo que mata crianças porque são deficientes? Isso é moralmente correto? É o relativismo. Ah, mas isso depende, você não tem que se meter lá, porque, afinal de contas, né, você não tem nada a ver com isso. Isso é problema deles, é cultural, isso é cultural. É moralmente correto pedofilia? É moralmente correto uma sociedade, uma comunidade em que os adultos têm relacionamento com crianças de 3, 4, 5, 6 anos? Isso é aceitável? Próximo, Rebeca, por favor. Então, você vai ver aí o Friedrich Nietzsche dizendo, a moral não é mais um reflexo das condições que promovem a vida sã e o crescimento de um povo. Não é mais um instinto vital primário, não é mais aquilo que você sabe que é certo e errado. É isso que ele está dizendo. Não é mais esse instinto vital, não é mais essa lei moral que Deus colocou em você. Não é mais isso que você sabe que é certo e que é errado, porque é certo e é errado. Em vez disso, ele continua dizendo, em vez disso, tornou algo abstrato e oposto à vida, uma perversão dos fundamentos da fantasia, um olhar maligno contra todas as coisas. O que é a moral judaica? O que é a moral cristã? Que é isso? De onde que vem isso? A sorte despida de sua inocência. A resposta dele é essa. A moral judaica, a moral cristã, é a sorte despida de sua inocência, a infelicidade contaminada com a ideia de pecado. Esse é um dos filósofos que escreveu um livro chamado Anticristo, que é da onde vem essa narrativa. O bem-estar considerado como perigo, como uma tentação, o desarranjo filosófico causado pelo veneno do remorso. Essa é a moral que eles pregam, que eles conceituaram. Eles quem? Os filósofos. Os pensadores dos séculos aí conceituaram a moral, não é entre o que é certo e o que é errado. Não é entre, não tenha relação sexual com criancinhas e tenha relação sexual com criancinhas. Não é entre não mate uma criança no ventre e mate uma criança no ventre. Não é entre não coma carne humana e coma carne humana. Não, isso tudo é um peso, é um jugo, é uma infelicidade. Você ficar entre o certo e o errado. Você acreditar numa verdade absoluta. Você pautar a moral de uma criança sob uma verdade absoluta. Eu chegar para a Catarina e dizer, Catarina, bater no seu colega é errado. Depende. O que foi que o colega fez? Porque se o colega provocou, ela tem direito de bater. O engraçado é que Jesus não revidou, não tratou com ameaça. Aqueles que lhe fizeram mal, ele não revidou. E ele é o nosso modelo, mas ele é Jesus. É o que o Davi ministrava aqui agora. Mas isso é para Jesus, ele é santo, para mim isso é impossível. Isso já é uma semente do adversário plantada na sua cabeça, na sua ideia. Já é um broto, já é um fruto. Essa ideia de que você não pode viver a Bíblia como ela diz que você deve. Então, a gente começa a relativizar. Depende. Catarina pode bater, mas só se.
E hoje em dia, talvez nem seja uma questão de educação de ação e reação, causa e reação. É de vontade, livre vontade, mas ela precisava extravasar a sua raiva. Então, isso é suficiente. Porque, afinal de contas, ela precisa demonstrar o que ela sente. Ela precisa mostrar, externar, né? Porque senão faz mal e aí fica perturbado. A verdade absoluta, ela vai trazer para nós esse peso, esse crivo entre o que é certo e o que é errado. E essa moral, ela foi plantada em nós. É por isso que ninguém rouba a coisa do outro. Quer dizer, hoje rouba, né? Mas há anos atrás, hoje rouba porque a implementação desse sistema, dessas filosofias vãs aí, neutralizou a consciência de tal forma que você faz coisas absurdas, né? De modos assim insanos. Eu vou ler aqui para você, por exemplo, deixa eu ver a data, 2016, essa aqui. Peguei coisas assim bem chocantes, mas se foi em 2016 isso já rolou, imagina como é que não está hoje, né? 2016, Suprema Corte Italiana decide que masturbação em público não é crime. O autor poderá ser preso apenas se realizar ato na presença de um menor. Isso foi definido por quê? Porque um ancião de 69 anos, 69 anos, identificado apenas como PL, não tem o nome dele aqui, recebeu uma pena de 3 meses de prisão, multa de 3.200 euros após ser flagrado se masturbando num campus da universidade. E aí ele recorreu, os advogados apelaram à instância superior, e ele foi absolvido e ficou decretado pela Suprema Corte Italiana, em 2016, que lá masturbar-se publicamente é tranquilo. Tá certo. Só pode fazer na frente de uma criança. Então, você imagina, você aqui no Brasil, ok? Imagina isso, porque tudo que é ruim a gente importa, né? Então, você está no Brasil, você está dentro do ônibus, o cara senta do teu lado, não preciso dar continuidade. Isso é certo, isso é errado? É relativo. Se ele tiver com muita vontade, se ele quiser muito isso, poxa, ele estava só satisfazendo o seu desejo, é como alguém que quer dar um beijo na boca. Entendeu? Ele estava com vontade, então ele estava ali só se satisfazendo. Outro. É, 2017, esse aqui, julho de 2017. Colômbia aprova relacionamento poliafetivo, quebrando o tabu. 3 homens do mesmo sexo. Foi realizada a cerimônia de casamento da primeira união de 3 homens no mundo. Isso é certo? Isso é aceitável? No Canadá foi aprovada uma lei que, se os pais não quiserem aceitar a identidade de gênero de uma criança, eles são presos. Se uma criança de 7 anos disser por A mais B, conseguir explicar por A mais B, justificar por que ela quer mudar de sexo, os pais no Canadá são obrigados a aceitar, porque prevalece o direito da criança ao direito dos pais. Esse é o resultado do relativismo. É o resultado dessa ideia de foi assim que Deus disse. E por que eu estou tratando o relativismo de forma tão assim, né, cuidadosa? Porque é assim que começa. É assim que você entra para o materialismo.
É assim que você entra para o feminismo, é assim que você é engodado pelo hedonismo, é assim que você é arrastado por essa multidão de ideologias. Começa com a relativização da verdade absoluta de Deus. Começa com o declínio da moralidade. É por isso que eu estou falando assim, tão cuidadosamente do relativismo, porque pode parecer que eu estou repregando o que eu preguei na semana passada. Mas na semana passada eu tentei mostrar a questão do iluminismo. E sim, que ele como é que diz? Culmina no relativismo. E hoje eu estou explicando o relativismo. Consegue entender? Então, esse é o perigo que nós corremos toda vez que nós relativizamos uma verdade que é absoluta. Toda vez que Deus fala conosco alguma coisa em sua palavra e nós pensamos, será que é isso? O pastor interpretou assim. Essa é a visão do pastor, essa é a visão do profeta, essa é a visão do apóstolo, essa é a visão do evangelista. Toda vez que nós fazemos isso, nós estamos nos opondo àquilo que é absoluto. E aí, nessa brecha, o adversário começa a trabalhar. Porque a partir daí, você coloca em descrédito tudo que é falado. Tudo que está fora da sua experiência, fora da sua educação, fora daquilo que foi plantado em você, pode ser questionado. Porque, afinal de contas, você tem direito à sua verdade e à sua interpretação daquilo que está sendo dito. Porque você é um ser humano crítico que tem a obrigação de pensar, de racionalizar aquilo que está sendo dito a você. E sim, existe muita coisa fora das Sagradas Escrituras, mas fora das Sagradas Escrituras. Os bereanos também conferiam se estava nas Sagradas Escrituras, mas questionar as Sagradas Escrituras é cair em armadilha. A verdade de Deus é absoluta. É por isso que quando vem conversar, muitas vezes eu falo isso, você acredita na Bíblia? Porque se eu vou conversar com um ímpio, eu não vou usar a Bíblia. Ele não acredita na Bíblia, eu vou conversar com ele, tentando convencê-lo e mostrar de forma racional, com argumentos inteligíveis, de que ele está errado. E aí sim, olha, mas isso que você acabou de concordar comigo, está escrito na Bíblia. Agora, se você é cristão, eu vou perguntar, você acredita na Bíblia? Claro que acredito na Bíblia. Aí você vai para onde? Para os fundamentos, que é muito mais fácil do que você ficar tendo papo cabeça com a galera dessa geração. É cansativo, é exaustivo, porque é de uma... Como é que eu vou dizer? É de uma petulância que cansa. Mas enfim. Se a pessoa acredita na Bíblia, você vai para as Sagradas Escrituras, porque se ela acredita, está escrito, ela vai aceitar. Você não tem que explicar. Eu não tenho que explicar por que está escrito. Só está escrito. Então, se está escrito, pratica, viva. Ponha em andamento aquilo que está sendo colocado, aquilo que foi falado. Mas não é isso que acontece. Eu pergunto, você acredita na Bíblia? Claro, então vamos lá. Ó, está escrito. Mas peraí, né? Isso aí é para o pessoal daquela época. Mas isso é para hoje ainda? Mas isso é literal? Isso é para a igreja. Isso é para aquela época. Isso é para os outros povos. Isso não é para mim. Então, você pega a Bíblia e dá para outra pessoa. Não vou nem dizer joga no lixo, mas dá para outra pessoa. Porque pode ser que ela acredite no livro que você carrega debaixo do sovaco de um lado para o outro. Porque a última coisa que você faz é acreditar que ela é verdade absoluta. A gente cai nessa ideia do relativismo moral.
E começa a aceitar tudo quando a Bíblia diz que é inegociável. Deus criou homem e mulher. Deus disse, não matarás. Você acha que é normal, é comum que em comunidades distantes aí, né, mulheres sejam mutiladas para não terem prazer na relação sexual? Você acha isso correto? Depende. É cultura deles. Você não tem direito de interferir. É isso que a gente ouve no espectro político. Quando se diz assim, nós vamos lá e nós vamos ajudar aquelas crianças que estão sendo enterradas vivas. Porque eles não matam as crianças, eles enterram as crianças vivas. Elas morrem sufocadas, com areia na goela, no nariz. É assim que elas morrem. Cava-se um buraco, o vídeo já foi passado aqui na igreja. Se você não estava aqui, você pode ver, procure na internet, infanticídio. Cava-se um buraco na terra, coloca-se a criança viva ali dentro, porque ela está sem um dedo, por exemplo. Ela nasceu com um defeito, sem um dedo. E elas pegam essa criança, enterram, colocam dentro do buraco, põe dentro de areia e pisa. E pisa, para tirar o ar da areia, o ar que fica. E a criança morre assim. E aí o governo diz assim, nós vamos lá e nós vamos salvar essas crianças. E o espectro religioso político oposto diz assim, você não pode se meter nisso. É cultura. É cultura daquele povo. Por que você está se metendo? Você vai acabar com a nossa história. Que história, hein? Então, vamos fazer guerras mundiais. Vamos para a 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª. Vamos continuar matando os negros, os homossexuais, os judeus. Vamos continuar matando, porque são esses que foram mortos na perseguição aí. Foram esses que foram assassinados brutalmente na guerra, perseguidos pelo fascismo, pelo nazismo e pelo... Mas é a nossa história, então vamos continuar fazendo. É cultural. Ué, é cultura da Alemanha. Vamos continuar fazendo. Sabe qual é o nome disso? Hipocrisia. A mesma verdade que diz que nós não devemos fazer esse tipo de coisa, matar os negros, os homossexuais e os judeus, é a mesma verdade que diz que nós não devemos matar crianças porque elas não têm dedo. Nós não devemos matar, e ponto. Essa é a nossa verdade absoluta. Mas eles querem carimbar na gente, adesivar nas nossas costas, na nossa testa, de que nós somos assassinos. Eles relativizam a verdade conforme o bem-querer deles. Isaías, capítulo 5. Pode botar aí para mim, Rebeca, só para o pessoal acompanhar. Isaías, capítulo 5. Eu vou ler especificamente o versículo 20, depois a gente tira o slide e eu vou ler desde o 8. Diz assim: ai dos que usam o mal como sinônimo de bem e chamam o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e doce fel. Ai dos que fazem isso, dos que trocam a verdade em mentira e a mentira em verdade. Ai dos que deturpam, porque a verdade é absoluta, não existe meia verdade, não existe 1/3 da verdade. O nome disso é mentira. E eu vou ler o verso 21 e depois eu vou voltar para o 8. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes na sua própria opinião.
Versículo 8. Ai dos que ajuntam casas e mais casas, dos que acrescentam um campo a outro, até que não haja mais alguém, até que não haja mais onde alguém possa erguer sua casa, e eles se tornem senhores absolutos da terra. Eis o materialismo. Eis que o Senhor dos Exércitos me falou claramente aos ouvidos. Em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as mais amplas, bonitas e bem construídas, serão abandonadas por seus moradores. Uma vinha de 10 alqueires só conseguirá produzir um pote de vinho. Um barril das melhores sementes produzirá apenas uma arroba de trigo. Deus gosta, né, daqueles que juntam, acumulam e querem se tornar senhores. Ó, selo Botini, como diz por aí. Deus aborrece. Ele diz, olha, vocês vão juntar isso tudo e eu vou fazer com que o fruto, o produto disso seja nada. E a igreja volta, como eu falei na semana passada, a igreja romana, na época dos reformadores, antes da reforma, acumulava o poder em suas mãos. Eles se tornavam os reis da terra, recebendo, tomando dos pobres. E hoje a igreja anda na mesma pegada. Isso vem sendo construído já na história da igreja. Uma igreja que abandona a piedade, uma igreja... E eu não estou dizendo que você tem que ser pobre nem miserável. Você tem que praticar aquilo que a Bíblia te chama a praticar. E Deus vai te dar aquilo que é necessário para você viver. E vai fazer abundar para que você possa servir o seu próximo. Para que você possa cumprir o que está escrito. Exorta aos ricos para que sejam aptos para dar. Sejam praticantes das boas obras, exercitados na prática do bem. Deus não te dá para você acumular, para você ser senhor, para você escravizar o outro. Deus te dá para que você, como um bom mordomo do reino dos céus, saiba compartilhar. E Ele mesmo disse, sempre haverá o rico e o pobre. Mas esse é um assunto que a gente vai tratar em outra pregação, sobre materialismo. Mas a igreja entra nessa ideia. Vamos acumular, vamos nos tornar senhores. Quem é você para falar comigo? Todo nascido em pecado. Não é a mesma história lá? Dos religiosos, dos fariseus? Mas eu fui curado. Se ele é de Deus ou não é de Deus, eu não sei, você devia saber. Mas eu sei de uma coisa, eu fui curado. Quem é você? Todo nascido em pecado e quer me ensinar? Senhores, acumulam as riquezas e se tornam senhores. Mas é disso que a igreja gosta. 11. Ai dos que levantam cedo para embriagar-se e quando a noite cai ainda buscam se aquecer embebedando-se mais. Liras e harpas, tamboris, flautas e vinho há sempre em suas festas. Olha o hedonismo aí. Contudo, desprezam os grandes feitos de Yahvé. O que interessa que Deus está fazendo? Interessa que a gente está aqui comemorando. Eu quero ir para o shopping. Eu fiquei olhando, rapaz, aquele negócio do coronavírus lá na Europa, né? Eu fiquei pasmada orando. Quer dizer, olhando e orando. E dizendo, Senhor, socorro. O que está acontecendo? A Itália passa por essa coronavírus, verdade absoluta ou não. Sei quantos milhões morrem. Eles têm, segundo a narrativa da mídia, ok? Porque a gente não acredita em nada, a gente só acredita aqui. Atualmente, a gente não acredita em nada. Mas, segundo a narrativa da mídia, morreram aos milhares. Aos milhares. E aí você pensa o quê? Poxa, sob juízo, sob opressão, né? Nós vamos clamar ao Senhor. Mas a prisão é tão grande, 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 que a liberdade que eles querem, que eles estão agora passando pela segundo lockdown e tal, eles fizeram uma revolução absurda e foram para a rua e gritaram, nós queremos ir ao cinema. E lotaram os cinemas, e lotaram os entretenimentos, porque eles estavam cansados de estar dentro das suas casas. E aí eu fico me perguntando até que ponto a gente não anda da mesma maneira com relação à igreja. Eu quero ir para a igreja, eu quero ir para a igreja. Por quê? Porque você não tem outro lugar para ir?
Porque você não tem um outro clube social onde você possa se entreter, onde você alcance o prazer. Diante das circunstâncias, o que você esperava? O que eu esperava? Arrependimento. O mínimo que fosse. Não, peraí, nós estamos em luto. Deus pesou a sua mão sobre nós. E eu não estou dizendo aqui, eu não estou sendo favorável ao lockdown, nem a ficar dentro de casa preso. Não é nada disso, eu estou falando da motivação. A motivação, a ideia, a intenção é comer, beber e divertir-se. É continuar vivendo desenfreadamente. É continuar podendo se masturbar em lugar público. A motivação é essa. E isso é assustador. Porque outrora, quando a gente lia Apocalipse, e a gente via aquela ideia de que depois do milênio as nações iam se levantar contra o Senhor, a gente pensava, isso é impossível. Como é que alguém vai passar pelo milênio, pelo reino de Cristo, né? Vai estar com Ele e aprender a adoração a Ele e participar do seu governo e depois vai se levantar, gente, isso é absurdo. Mas essa geração é a geração que vai fazer isso. Sai de Babilônia, né? Como foi dito ontem. Sai de Babilônia. Nós precisamos ser um com Jesus, um com o seu Espírito, clamando, ora vem, ora vem, ora vem. Vem porque está insuportável. Vem porque eu não consigo mais viver aqui. Vem porque nada disso mais me satisfaz. Mas preste atenção, o profeta Isaías já anunciava essas motivações, já anunciava essas ideologias, já externava o que ia no coração do ser humano e que ganhou nome depois do iluminismo. Materialismo, hedonismo, relativismo. Ganhou nome, é como esses transtornos que tem agora. Transtorno agressivo do não sei o quê. Falta de educação. Antigamente era falta de havaiana, falta de cinto, falta de tapa. Agora é transtorno obsessivo do não sei o que lá. Porque deram nome às ideias, deram nome aos instintos do ser humano, para ficar mais bonito, para serem colocados em compêndios e as bibliotecas ficarem cheias de conteúdo que vão fazer você pensar que essa porcaria toda é normalidade. O nome disso é iluminismo. Versículo 13. Portanto, o meu povo será levado cativo ao exílio. É o povo do Senhor que está pensando assim, tá? Só para frisar. Misericórdia. O meu povo será levado cativo ao exílio, por falta de sabedoria. Os seus nobres passarão fome e a multidão se secará de sede. Por este motivo, Seol, a sepultura, aumentou o seu apetite e escancara a sua boca. A morte levará para o seu interior todo o esplendor da cidade e da sua riqueza, e a agitação das pessoas, do comércio e de todos quanto nesse meio se divertiam. Divertiam. Ah, mas nós temos que ter prazer. Tenha. Aproveita, porque dura 70, 80 anos. Depois disso é enfado e canseira. 15. E assim as pessoas serão humilhadas. A diferença é que depois de 70 e 80 anos a humilhação é eterna. O castigo é eterno. Não são 70 anos de cativeiro. É a única diferença. Mas você tem livre-arbítrio. Disseram para você que você tem escolha. E assim as pessoas serão humilhadas e a humanidade se curvará aviltada. Mas Yahvé, o Senhor dos Exércitos, será exaltado em sua justiça. O Deus Santo demonstrará a sua santidade em sua retidão. Então ovelhas pastarão ali como em suas próprias pastagens. Em sua própria pastagem. Cordeiros e nômades se nutrirão dos campos e das ruínas dos ricos lá abandonados. Ai dos que se apegam à iniquidade. Ai dos que se apegam à iniquidade.
aquilo que não é equidade, aquilo que não é justo, aquilo que não é santo, aquilo que não é de Deus, arrastando-as com as cordas do engano, e ao pecado como os tirantes da carroça. E ainda exclamam, que Deus apresse a realização da sua obra, a fim de que possamos contemplar, que se cumpra o plano do Santíssimo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que usam o mal como sinônimo de bem, e chamam o bem de mal, que fazem das trevas luz e das luzes trevas, do amargo doce e do doce fel. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes na sua própria opinião. Eis a raiz do materialismo, do hedonismo, do individualismo, do secularismo. Está tudo aqui nesse texto de Isaías. 22. Ai dos que são valentes para beber muito vinho e mestres em misturar bebidas fortes, que absolvem o ímpio mediante suborno e negam ao inocente a sua justiça. Por isso, como a chama devora a palha, como o feno se incendeia e se consome, do mesmo modo a sua raiz se reduzirá a mofo. A sua flor será carregada pelo vento como pó, porquanto rejeitaram o mandamento de Yahvé, o Senhor dos exércitos, e desprezaram a palavra do Santíssimo de Israel. Qual é a raiz? Qual é o porquê? Rejeitaram a palavra do Senhor. Rejeitaram a palavra do Senhor, fazendo o quê? Trocando o mal pelo bem, o certo pelo errado, o doce pelo amargo, confiando em suas próprias opiniões, no seu próprio pensamento. Foi assim que tudo começou. E é assim que tudo começa também nas nossas vidas. Quando você começa a ser questionado, é assim que Deus disse, e você dá lugar a esse pensamento, a essa ideia. E aí nós entramos num relativismo religioso. Por quê? Porque nós começamos não apenas a relativizar aquilo que nós temos por certo e errado, nós começamos não apenas a justificar a nossa má conduta entre certo e errado, mas nós também começamos a relativizar o culto a Deus. Põe o próximo aí para mim, Rebeca, por favor. Não se deve ver Jesus como o fundador de uma religião, mas como um caminho. Essa é a ideia que se difunde aí mundo afora. Você pergunta, você é cristão? Sou cristão. E como eu botei lá, né, no grupo da IAS, existem daqueles que hoje dizem assim, não, eu sou protestante, só não sou praticante. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Não, eu sou sim, sou cristão. O outro que perguntou que era espírita para o candidato, falou assim, você é mesa branca? Sou sim, só não sou praticante. O cara está admitindo qualquer coisa para ganhar voto. Não se deve ver Jesus como fundador de uma religião, mas como um caminho. Mas a Bíblia diz que ele é o caminho. Não um caminho, ele é o caminho, o único caminho. Não um caminho. Para se chegar a Deus. É possível falar em cristocentrismo. Cristocentrismo, onde Cristo é o centro, mas cada um interpreta da sua forma, de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua educação, de acordo com a sociedade, com a comunidade que você vive. Cristo é o centro e é isso que importa. Somos todos cristãos. E aí aparece o Crislã, né, que eu tenho falado também. Crislã. A unidade, a junção do cristianismo com o islamismo. Isso é possível? Está aí, está acontecendo. É possível falar em
cristocentrismo e haver uma abertura para discussão entre outras religiões. Afinal, se o cristianismo pode dialogar com diferentes religiões, é porque ele entende suas opiniões e limitações. Próximo, Beca, por favor. Quem sabe o pluralismo, olha aí, o pluralismo, relativismo, não seja um desejo secreto de Deus. Não foi assim que Deus disse? Como é que você sabe que Deus, no final das contas, se não é isso que Ele quer, por que Ele permitiu, então, tantas religiões? É porque Ele mostrou vários caminhos. E aí tem gente que vai usar, né, o versículo que diz, é a multiforme sabedoria de Deus. Nós somos acostumados a uma lógica de verdadeiro e falso. É só um costume, gente. Você pode se desacostumar disso. A nova geração, a geração da minha filha, ela corre um risco, assim, absurdo. Eu não vou nem na geração anterior a ela, talvez a geração do Emanuel já esteja assim. Que a diferença entre eles é de 12 anos. Já esteja assim. E aqui eu vou fazer uma citação que eu faria no final, porque eu acho que cabe. Eu estava ouvindo aquela música que a gente canta aqui, porque eu estava ouvindo uma outra música de um artista, de uma banda gospel. Você vai saber qual é, porque eu vou dizer qual é a música, e você vai saber qual é. Eu estava ouvindo aquela música, Mais Amor, por favor. Eu estava ouvindo essa. Mais amor, por favor. E aí eu acho até que eu tenho a letra dela aqui. Aonde está o amor que Deus enviou? Aí uma parte da música diz assim, eu vou falar dessa, depois eu falo da outra. A solução Deus já enviou através do Filho do seu amor. Ele é a resposta que nunca se cala. É a voz do fundo do mar. A Catarina canta isso assim. Aonde está o amor? Aonde está o amor? Bonito, né? Lindo. Vamos lá. A resposta para esse mundo é o amor. Para Bob Marley, gente, é a letra da música. Foi por isso que eu caí na outra, porque eu estava ouvindo essa. Aí entrou a outra. Aí a outra a gente está acostumada a cantar. E aí eu estava lá cantando, só que eu fui surpreendida. Eu falei, Deus, o que é isso? Mas enfim, para Bob ele é um, para John Lennon, é a letra da música. De uma banda gospel. E a geração canta e canta e canta e canta. Para Bob, ele era um. Para John Lennon, aquele que lá de All You Need. Para Djavan, não cabe em si, revela-se. Para minha mãe, o amor, sabe quem era? O autor. 9 meses, dor no parto. Ele é o próprio amor. Rapaz, eu vou parar por aqui. Eu vou parar por aqui, mas se você quiser, a letra da música está no Google. Porque essas partes aqui, eu não sei se sou eu que estou ficando velha, surda. Eu não entendo nada que ele canta, porque é tudo assim. Para mim é assim que eu ouço a música. Eu só entendo, mais amor, por favor, enviou. Tem coisa que eu fico assim, Catarina, o que você está cantando? Onde que você tirou essa música? Porque eu não tenho noção de que música é. E aí eu vou na letra, o que esse cara está falando que eu não entendo nada? Mas é minha surdez, entendeu? Como o Wilson diz, eu preciso fazer uma lavagem de ouvido. E eu fui na letra, eu falei, não, vou ver isso aqui porque essa música é estranha, mais amor, por favor, é esquisito. Só essa frase para mim já dói no ouvido, já me acende.
E aí eu li essa aqui. E aí eu caí na outra letra, que é aquela... como é que é a música? A Igreja do Leão. Hã? Tu és a expressão do que há de belo. É a noiva do leão, seu amor eterno. No seu jardim, anunciar o seu amor. E ok, a gente ouve a música, minha interpretação da música. Ela é a expressão do que há de belo, ela está unida com Jesus, ele é o formoso, o mais formoso entre os milhares. Eu pensando, eu ouvi a música, a gente canta aqui, amém. Tem música que eu conheço aqui. Porque se você for me ouvir ouvindo música, eu vou estar ouvindo DT, Juliano Som. É ruim, hein? O Wilson falou oficina G3. Nunca você vai me ouvir. É DT Diante do Trono, na Paula Valadão, DT Diante do Trono, Lagoinha. É o que eu ouço. Hã? Mas o Wilson e o Emanuel não, eles já ouvem assim as coisas que eu fico, gente, tá me irritando, desliga isso, pelo amor de Deus. Aquele Salomão do Reggae, é o nome? Salomão do Reggae, aquele Mauro Henrique. Meu Deus, misericórdia, né? Mas enfim, isso sou eu sou doida. E então tem música que eu conheço aqui. Essas músicas novas, Alessandro Vilas Boas, eu vou conhecer aqui. Eu não vou ouvir isso em casa. Eu vou dizer assim, gente, de quem é essa música? Fernandinho, eu quase nunca escuto Fernandinho. Raramente eu escuto Fernandinho. Fernandinho eu parei aonde? Acho que eu parei na... Sede de Justiça, acho que foi o último que eu ouvi, assim, que eu peguei, CD novo do Fernandinho. Acho que foi esse. Eu não vou atrás, eu ouço aquilo que eu estou acostumada, eu vou ficar igual aquela galera que fica com 80 anos ouvindo Roberto Carlos. Eu vou ser assim, vou estar ouvindo. Eu quero ser para sempre. Enfim. E aí eu caiu nessa música. E a minha interpretação, cantando, conhecendo essa música, era essa, né? Não, peraí, ela é o que é de belo, porque ela está unida, ele é formoso entre os milhares, ela é gloriosa, porque ela está crucificada com Cristo, e a glória de Deus se manifesta na sua fraqueza. Ela é corajosa, porque ela enfrenta a morte. A minha visão da música. Minha interpretação da música, né? Pô, música maneira. E ele vem para defender, né? Onde for, ele vem para defender. Sim, pelo seu amor. O leão ruge. Já imagina o leão assim, grandão, né? Defendendo a noiva. Ela sendo queimada, ele tomando nos braços, levando para as regiões celestes. Eu pensando na música. O Kleber pensando na música. A Rebeca pensando na música. Davi pensando na música. Você, sei lá. Mas quando a gente chama o autor, lembra do 6 e do 9, que o autor define o que é? Pois é, tudo bem, o cara que ministra não é o autor da música, mas ele está alinhado com o autor da música. Tanto é que ele é convidado para fazer essa ministração. E ele começa a falar de uma igreja plural, de uma igreja que é a família universal, de uma igreja onde não há macho e fêmea, onde não há mulher e homem, onde não há heteroatividade, onde não há classismo, nem negros nem brancos, o preto e o branco se abraçam, a branca e o preto se abraçam e não tem distinção de raça, que nós somos um só, e o povo, uhul! E eu ouço vocês me perguntando, mas não é verdade, não é assim? E é aí que reside o problema. No quanto do relativismo já foi impregnado em nós. Do quanto que isso já está em nós. O quanto que um ministro da igreja, porque isso para mim não é igreja, tem a capacidade de trazer todo o pensamento lá de fora para dentro da igreja e ser acolhido, e ser abraçado, e ser ovacionado. E a geração
vibra. Ela é a expressão. Ele diz que a igreja, ela é gloriosa, porque ela é a expressão do amor que inclui a todos, do amor que não vê classe, que não vê nada, do amor que aceita todo mundo, desde o hétero até o bestial. A Bíblia diz que não. A verdade absoluta diz que não. E aí a gente se espanta quando esse mesmo dito cujo vem e diz, nós temos que atualizar a Bíblia, porque a Bíblia não abraça as classes e as minorias, porque ela dá fundamento, ela instiga, ela implementa o classismo e a segregação. Olha só, eu estou com 41 anos. Eu não me lembro na minha juventude. Ok? Não me lembro. De existir essa palhaçada de negros e brancos, de hétero e homo. Rapaz, todo mundo ia para a escola. Aí você vai dizer, mas eles sofriam bullying, eu também sofria. Chamavam o menininho de bichinha. Mas me chamavam de 4 olhos e eu não posso nem dizer do que me chamavam mais aqui. Por causa do meu corpo. Quando eu virei moça, os apelidos não eram legais, não. De repente você nem conhece, você vai ter que dar uma pesquisada. Para saber quem era Titiolina, por exemplo. Então não me venha com essa história. E eu não morri por causa disso. Não morri, não. Aqui eu continuo usando 4 olhos. Graças a Deus. Não saí para fazer uma plástica. Não morri por causa disso. Quem era gordo, é gordo. O magro era magro, magrelo, palito, Olívia palito. Perna longa, o que tinha língua presa era patolino. E acabou. Mas agora não pode mais nada disso. Não pode. Entendeu? Porque isso causa transtornos de... Por favor. E aí você pega isso e está dizendo para a igreja. Não pode. Aí você pega um presidente doido igual o nosso que fala assim, o fulano de tal, candidato lá de BH, ele deve estar pesando umas 7 arrobas. Ele é muito louco. Por quê? Porque ele não faz parte dessa geração mimizenta, que não pode nada. Jesus não é um caminho, ele é o caminho. A Bíblia não precisa de atualização, meu querido. Quem precisa de atualização é você. Você que precisa se atualizar. Você que precisa sair dessa formatação mundana, secular, e ser atualizado pela formatação celestial, pelo reino dos céus. Você que precisa ser formatado. Mais ninguém. Nós é que precisamos ser mudados, nós é que precisamos ser levados de novo para o lugar onde nós somos moldados, descer à casa do olheiro e permitir que ele molde de novo, que ele faça outra vez. Então ele continua, o filósofo continua dizendo, nós somos acostumados a uma lógica de verdadeiro e falso. Não conseguimos ver a possibilidade de haver uma verdade e outra. E outra, e outra. E a gente pensa, mas isso é coisa antiga, né? Isso é coisa de lá de trás. Quem é que vê isso, Bia? Quem é que estuda isso? Quem é que, vai entender isso? Não vai entender. Isso vai ser dito de outras formas. Eu vou te mostrar como é que isso é dito atualmente. É dito assim, eu não preciso de um guia de leis ou regras divinas sobre o que é certo e o que é errado, para que eu tenha o meu próprio valor de certo e errado.
A base da sociedade foi constituída desta forma? Lindo! Que bom que isso existiu. Mas eu hoje não sinto a necessidade de ter um livro me dizendo o que fazer e o que não fazer, para que eu saiba o que eu devo fazer ou não fazer. Quem é o autor dessa frase? Filósofo, o nosso filósofo do século. Quem é o filósofo do século? Felipe Neto. Isso ele fala num vídeo para criança de 9, 13 anos. O cara não vai, a nova geração não vai ouvir Friedrich Nietzsche. Não vai nem saber. Não, mas no Brasil, que não vai mais estudar história, não vai mais estudar geografia, não vai mais estudar filosofia, não vai estudar mais nada, ele não vai nem saber disso. Mas ele vai receber esse mesmo princípio modernizado, entendeu? Vulgarizado. E ele vai ouvir, vai dizer, mesmo, eu não preciso de lei nenhuma, não preciso de regra nenhuma. E ele vai começar a tratar o pai e a mãe dizendo assim, quem é você para me dar regra? Quem é você para me colocar cabresto? Quem é você? E ela vai dizer, não, mas a Bíblia diz, dane-se a Bíblia. Quem é Deus para falar comigo? Essa é a geração. Aí a gente fala, olha, cuidado com o que os seus filhos assistem. Sem assistir, já dá ruim. Imagina assistindo um vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos, 4 vídeos, 5 vídeos, 1 milhão de vídeos. É isso que você está permitindo que o seu filho ouça, que o seu filho aprenda. O próximo slide aí, você vai ver Agostinho de Hipona dizendo, se você acredita apenas nas partes que você gosta do Evangelho e rejeita o que não gosta, não é o Evangelho que você acredita, não é no Evangelho que você acredita, mas em si mesmo. E eu tomo as palavras do Agostinho de Hipona para mim. Se você acredita em parte da Bíblia, você nunca acreditou no Deus verdadeiro. Você sempre acreditou em si mesmo. Por isso que eu terminei a semana passada falando que nós praticamos idolatria toda vez que fugimos da verdade absoluta. E eu quero ir aqui para Timóteo. Pode botar o último aí para mim, Rebeca? Não, bota esse, depois a gente põe outro. 1 de Timóteo, capítulo 4. Versículo 1. O seu ficou só isso, o meu está diferente, desculpa. É porque o meu tem os meus apontamentos aqui, eu esqueci. Então pode deixar, esse é o último, não é? Então tá, é que eu tenho 2 aqui. 1 Timóteo 4, versículo 9. Esta palavra é a afirmação digna de todo crédito e plena aceitação. Na semana passada eu falei o quê? Que palavra? Que está lá em 1 Timóteo também, capítulo 1, versículo 15. Que a pregação, a aceitação é que você foi salvo por Jesus. E eu quero voltar aqui no versículo 1. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns, pode tirar, Rebeca, alguns se desviarão da fé. Então, presta atenção. Primeira ação do relativismo, ele vai atacar a sua fé. Desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Você vai abandonar a fé para dar ouvido àquilo que os demônios estão dizendo. Foi isso que Deus disse? Ele vai atacar a sua fé, ele quer tirar a sua convicção, ele quer abalar o seu relacionamento com Deus. Porque se você der ouvido a essa voz, se você disser, será que foi assim que Deus disse? Ele consegue entrar, ele consegue semear um novo pensamento e arrancar você da verdade absoluta. 2. Sob influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Está ali, ó, está cauterizado. Eles pensam daquela forma. Ninguém vai mudar. Foi selado. Eles pensam malignamente. E você vai ser influenciado por esse tipo de gente. Por esse tipo de demônio. 3. São líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade. 4. Pois tudo que Deus criou é bom e deve ser rejeitado. E nada deve ser rejeitado,
Se puder ser recebido com ações de graças. Se puder ser recebido com ações de graças. Então, a ação do relativismo, ele vai fazer isso, ele vai atacar a sua fé, ele vai deturpar a verdade com doutrinas, com filosofias. E, por fim, ele vai mudar o seu modo de agir. Você vai começar a dizer, não, isso que está escrito não precisa ser guardado. Isso que foi dito não precisa ser feito. Ou, o que foi dito não é para mim. Porque quando Paulo fala aqui, ele está falando das pessoas que estão dizendo, não, você não precisa casar, porque nós temos que ser igual a anjo. E anjo não tem sexo. Anjo não se casa e não se dá em casamento. Foi o Senhor Jesus quem disse. Vocês falam de coisas que não entendem, porque no céu, no reino dos céus, ninguém vai ser de ninguém. Porque lá ninguém se casa e nem se dá em casamento. Então, nós temos que ser como eles. E começaram a proibir o casamento. Talvez até usando Paulo como exemplo, porque ele decidiu viver assim. Mas não é regra. Deus não proibiu o casamento. Versículo 7. Não, versículo 5. Porquanto é santificado pela palavra de Deus e pela oração, orientando aos irmãos quanto a estes assuntos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e de boa teologia que tem seguido. Como é que você vai combater isso? Se eles vão atacar a sua fé, se eles vão tentar te desviar da fé, a arma que você tem para usar contra esse tipo de ideologia é nutrir a sua fé. Nutrir não é se alimentar, né? Porque a gente come para encher barriga, né? Eu tenho uma vontade de comer um negócio diferente, vou comer, sei lá, uma pizza. Aí você come aquela pizza, você se sente satisfeito, mas aquilo não nutre você. Aquilo não dá a você os ingredientes, os nutrientes necessários para o seu corpo ser saudável. Isso não é nutrir-se, isso é alimentar-se. Muitas vezes a gente faz isso, a gente recebe de qualquer alimento. Não, deixa eu comer essa pregação aqui, deixa eu beber essa música aqui, deixa eu fazer desse jeito aqui, porque está no espectro do mundo gospel. Quando o Senhor Jesus diz, pelo seu Espírito, que para nós resistirmos àqueles que tentam desviar-nos da nossa fé, nós precisamos nutrir-nos com a palavra da verdade. Nutrir é extrair da palavra de Deus tudo aquilo que é necessário, as vitaminas, os sais, as proteínas, tudo que é necessário para que o nosso homem interior, para que o nosso espírito seja fortalecido na graça do Senhor. Nutridos. Deixa eu voltar aqui, onde foi que eu parei? Aqui, versículo 6. Nutrido pelas palavras da fé e a boa teologia que tem seguido. 7. Mas rejeita fábulas profanas e os falatórios dos insensatos. Exercita-te, porém, na piedade. Então, são 3 coisas aqui. Nutra-se da verdade, rejeite tudo aquilo que não está fundamentado na verdade absoluta do Senhor e exercite-se na piedade. Pratique o que você está aprendendo. Só saber não adianta. Preste atenção. Uma pessoa que se nutre, que come, ela precisa gastar caloria. Ela precisa se exercitar, porque senão ela fica mórbido, não consegue nem levantar a cama. Precisa ser carregado. Esse nutriente que está sendo ingerido se torna inútil. Por quê? Porque não é gasto. Porque não está em atividade. Não adianta você se encher, é preciso você praticar. Não adianta você saber, é preciso você viver. É a única forma. E aí o apóstolo Paulo continua. O exercício físico, de fato, é de algum valor. No entanto, a piedade para tudo é proveitosa, porquanto traz consigo a promessa da vida presente e futura. A piedade para tudo é proveitosa. Então, exercite a piedade, exercite a prática da palavra de Deus, exercite a justiça, exercite a fé que você diz ter na palavra que é verdade absoluta no Senhor Jesus. E essa palavra é uma afirmação digna de todo crédito e plena aceitação. Pois é justamente para isso que trabalhamos e labutamos, porquanto temos depositado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordena, pois, e transmite esses ensinos. Ninguém menospreze o fato de seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra. Procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé, na pureza.
Não se deixe contaminar com as coisas desse mundo. Não se deixe enredar. Não ceda. Não se preocupe com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão dizer. Não ceda. Mantenha o padrão das fiéis escrituras, das sagradas escrituras. Mantenha o padrão da palavra de Deus. Mantenha o padrão dos fiéis, dos fiéis, dos fiéis. Na palavra, no comportamento, no amor, na fé, na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada, a expectativa é no alto, não interessa aqui na terra. A expectativa é no alto, não interessa as coisas daqui. A expectativa é no alto, porque Ele está voltando, porque Ele está vindo, porque o Espírito e a noiva clamam, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E eu vou lutar com tudo que eu puder, com tudo que eu tiver, com todas as minhas forças, para resistir. Não é para resistir, para mudar o mundo, mas é para que eu não seja engodado e levado pelo mundo. Aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Enquanto o apóstolo Paulo não chega, ele disse, faz o seguinte, enquanto eu não chego, se detém nessas coisas. E o conselho é o mesmo, enquanto Jesus não vem, enquanto nós ansiamos aquilo que é do alto, detenha-se na aplicação da leitura, da exortação e do ensino. O conselho é o mesmo. Não deixe de desenvolver o dom que há em ti, que te foi outorgado por mensagem profética com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar seu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois sendo assim, salvarás tanto a tua vida, quanto a todos que te derem ouvido. Depende de você, depende da sua posição, depende da sua convicção, depende da sua perseverança. Salvação de tantos outros, a sua salvação e a salvação de tantos outros. Essa ideia de salvo sempre salvo é mentira. Não existe isso. É preciso lutar pela fé evangélica. É preciso guardar a palavra de Deus, verdade absoluta em nosso coração, e rejeitar qualquer outro tipo de doutrina, filosofia, ideia, raciocínio que não esteja alinhada com as Sagradas Escrituras. Se você fizer isso, então você vai ser muito menos propenso ao materialismo, ao feminismo, ao hedonismo, porque a verdade absoluta vai guiar a sua alma sob o domínio do Espírito Santo. Amém? Foge disso, meu irmão. Foge disso. Porque a vontade de Deus é a nossa santificação. A vontade de Deus é a nossa santificação. Sem ela, ninguém vai ver o Senhor. Que o Eterno ilumine os olhos do nosso coração. Que nós sejamos, de fato, despertados para esses últimos dias. Porque essas doutrinas, essas filosofias estão em todos os lugares. Aproveita enquanto há alimento, aproveita enquanto há pasto verde, aproveita enquanto tem gente pregando a palavra com verdade, aproveita, que isso não seja motivo para você engordar e ficar como um mórbido sentado no sofá esperando a volta de Jesus. Exercite a piedade, pratique a justiça.